Olá, professoras, tudo bom? Nós estamos mais uma vez aqui para podermos conversar sobre planejamento. Planejamento é algo muito sério, né? E que muitas vezes fica a desejar quando se fala no segmento da educação infantil. Muitos professores, profissionais pensam que a educação infantil é simplesmente brincar, né? Não deixa de ser brincar, mas tem que ser uma brincadeira intencional, uma brincadeira planejada. Então, o nosso bate-papo de hoje, né, nesse momento, é a gente amarrar um pouquinho essa questão do planejamento. Então, nós vamos conversar sobre isso. Então, planejamento. Em primeiro lugar, a gente tem que ter a noção de que o planejamento é uma coisa que não é uma questão que a escola exige, a Márcia exige, a direção da escola exige. Não, é uma coisa que é institucional. A escola, toda e qualquer escola é realmente legalizada, normalmente séria, precisa estar baseada, né? As suas atividades, elas têm que ser organizadas e planejadas previamente. É lógico que não aleatoriamente, né? Tudo isso vem numa sequência. Então, elas têm que serem executadas, né, de acordo com o planejamento. Esse planejamento tem que ser linkado a documentos, que a gente chama de documentos norteadores, né? Começando pela Constituição. A gente não pode ferir a regra máxima, né? Que é tudo aquilo que a Constituição rege em relação àquilo que nos reporta a educação. Existem alguns documentos, né, que são os documentos que se costuma chamar de documentos referenciais e os documentos mandatórios. Enfim, os documentos referenciais são aqueles documentos que a gente segue ou não, ou seja, são os documentos que a gente toma como referência. E os documentos mandatórios são aqueles documentos que são realmente obrigatórios, que a escola realmente tem que seguir. E muitas vezes a professora entra na sala de aula, digamos assim, alienada a esses documentos, né? E sem saber o que está fazendo, o porquê está fazendo. Então, é de suma importância que vocês tenham conhecimento, pleno conhecimento do que está sendo executado ali, o porquê e o para quê. Então, o conhecimento prévio desses documentos vai facilitar muito na escolha das ações, daquilo que vocês vão executar em sala de aula com os alunos. Então, partindo da Constituição, né, que é o máximo, vocês têm que ter a obrigação de ter esse conhecimento, né, a princípio, 1996, que é a LDB. É preciso que vocês conheçam, façam uma leitura, e muitas vezes fica esquecido, porque como a gente já viu isso na faculdade, já passou um tempo, às vezes isso fica assim um pouco obsoleto e vocês às vezes esquecem e não fazem uma leitura periódica. E é importante fazer uma leitura periódica para relembrar, certo? Depois nós temos os referenciais curriculares nacional, né, e da educação infantil. E nós trabalhamos muito, isso foi muito veiculado em 98, né? E aborda muito, né, os referenciais curriculares, e é muito abordado assim a parte da área do conhecimento. E como já passou muito tempo e a gente fica muito focado hoje em dia na BNCC, e isso fica um pouco adormecido e esquecido, e não se usa mais? Claro que sim, é uma constante, né? A gente é um acúmulo, né, de conhecimentos, e a gente tem que estar sempre voltando, fazendo um vai e vem. As diretrizes curriculares de 2009 também, e por último, né, não menos importante, que começamos em 2017, a BNCC. Porém, nós tivemos então um avanço, né, de 1996 até os dias atuais, com a conclusão da BNCC, 2021, 2022. E aí, o que acontece? O que podemos
e o que devemos realmente fazer de diferente. A gente percebe que nós tivemos então aí uma evolução. Mas o que a gente tem realmente de diferente, o que a gente pode e o que a gente realmente deve fazer. A gente sabe então que o mundo avançou, acelerou de uma forma muito rápida. E as práticas educacionais também. Mas isso não quer dizer que algumas práticas elas devem ser abandonadas, certo? A gente tem muita coisa que a gente tem que conservar, mas atualizando e evoluindo também. Então é preciso que a gente entenda qual o tipo de criança, qual é a nossa concepção de criança na educação infantil hoje em dia. Que criança é essa? De que núcleo essa criança está vindo? Essa criança vem de que núcleo familiar? Como é que ela vem? Ela vem de um núcleo tradicional, ela vem de uma casa que ela tem um acesso a papai e mamãe dentro de casa todo dia, ela vem de uma casa que é tudo muito certinho, ou é tudo muito calmo, muito agitado, tudo muito dinâmico, as coisas são mais tecnológicas. E criança, qual é o nosso conceito de criança atualmente? Então nós estamos nos deparando hoje com crianças mais dinâmicas, crianças que são capazes, crianças que são produtoras, crianças que conquistam, crianças que brincam também, entendeu? Crianças que gostam de pesquisar, crianças que são curiosas, que é o tema que a gente está trabalhando esse ano no SEM. E crianças que perguntam, né? A criança é perguntadeira, né? Se é que a gente pode falar assim, é perguntadeira, é questionadora. A gente vive com aquela criança assim, a gente pode dizer que ela perturba, né? A criança está sempre, para que isso? Mas por quê? E como? Então, muitas vezes a gente poda, né? Porque a gente, no dinamismo, no trabalho, no dia a dia, no nosso cotidiano, em casa, na família, e a gente, peraí, calma, não sei, ou então a gente responde qualquer coisa. Mas isso não pode acontecer na escola. Na escola, a gente tem que estimular isso cada vez mais, porque isso é pesquisa. E a escola é um centro de pesquisa, né? Então a gente tem que ter o foco na experimentação, na experiência. E isso começa na educação infantil, porque é na educação infantil que os dedinhos estão florados, os olhinhos, as perguntas, as questões. Então a gente não pode tolir, a gente tem que trabalhar todos aqueles documentos, né? Aqueles documentos mandatórios que nós abordamos no início, né? E que são as normas. A gente tem que ter isso como nossa fonte de conhecimento para saber fazer um planejamento de ponta, sem abandonar as atividades do passado, acrescentando as atividades, né, do presente, trabalhando também, aproveitando as ferramentas tecnológicas do presente, mas com foco sempre na ação, na brincadeira e nas experiências das crianças. Lembrando que na educação infantil, a gente não pode ficar focando muito, não devemos focar apenas no currículo. Toda e qualquer ação na educação infantil é importante. Não existe muita diferença naquilo que a gente chama de currículo e naquilo que a gente aplica no cotidiano da criança, dentro da escola. Então, quando a gente apresenta um currículo, ele é tão importante. Todos aqueles itens que a gente coloca, que a gente acrescenta no nosso planejamento, na nossa grade curricular da educação infantil, tudo aquilo é tão importante quanto a vida cotidiana dessa nossa criança dentro da escola, desde que ela chega até o momento que ela sai. Então, comer, relaxar, descansar, os hábitos de higiene, tudo isso é importante. Por isso, as pessoas que fazem parte desse contexto escolar da criança, todas as pessoas são importantes, todas as pessoas são educadoras, as professoras são educadoras, por isso que eu gosto de chamar de professor, porque educador todos são,
professor é educador, a pessoa que dá banho também é educador, a cuidadora é educador, a cozinheira é educador, todos são educadores, entendeu? Então, e são pessoas que têm que ter assim uma habilidade muito especial, porque o comer, o dormir, as partes da hora de horário os hábitos de desenvolver, os hábitos de higiene, lavar a mãozinha, escovar o dente, tudo isso deve estar no planejamento. Ué, mas estar no planejamento só listado assim, hora de lavar a mão, tantas horas, hora de almoçar, hora de lanchar e relatar como item? Não, deve estar de uma maneira organizada. Quando a gente se refere a um planejamento de educação infantil e que a gente fala e a gente aborda esses itens, a gente deve colocar esses itens fazendo parte de uma vivência importante e integradora do planejamento. Então, quando eu falo almoçar, como vai ser esse almoço? Então, esse almoço ele tem que ser preparado, planejado, e a gente tem que saber qual horário que vai ser, onde vai ser e como vai ser. Como vai ser? Ele vai ser um almoço que a gente vai, nesse momento eu tenho que preparar a minha criança antes, eu tenho que verificar se o espaço está organizado, eu tenho que verificar que música eu vou cantar, como vai ser a minha ordem de comando para chamar a atenção dessa criança para o almoço. Eu tenho que naquele momento falar sobre os hábitos de higiene, falar sobre a questão da alimentação, da importância da alimentação, ensinar também como a gente vai manusear os instrumentos ali, os talheres, incentivar o hábito de boa alimentação e assim sucessivamente. É uma riqueza de coisas que a gente vai inserir neste momento também. Então, o como não precisa ser, a gente vai manter a rotina, mas a gente pode enfeitar, mudar isso ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa semana. Mesma coisa o banho, mesma coisa a hora da higiene dos dentes, a gente tem que cantar, a gente pode criar uma rotina diferenciada para incentivar, porque assim como a gente falou aqui, que a rotina da criança, o cotidiano da criança é tão importante quanto o currículo, então a gente não pode fazer por fazer, porque nesse momento, quando nós falamos que todos são educadores, a gente tem que criar um hábito, né, uma rotina educativa, então, nesse momento. Então, tudo isso é importante para que a gente torne essa criança mais autônoma. Não adianta a gente pegar a criança, escovar o dente da criança, simplesmente dar comida para a criança e não fazer desse momento um momento de ensino-aprendizagem também. Então, repetindo, manter a curiosidade da criança é muito importante. Trabalhar a autonomia dessa criança é importante. A gente não pode perder a capacidade de fazer, a capacidade da criança, né? Isso a gente não pode deixar passar, né? Deixar passar essa capacidade que a criança tem de fazer perguntas na escola. E nesses hábitos, né? Nessa hora dessas rotinas, essas perguntas surgem muito. Então isso é muito importante a gente incentivar. Então a integração na educação infantil existe muito, né? Essa integração social da criança com a brincadeira. Então, educação infantil é brincadeira, mas é uma brincadeira fazendo assim uma vinculada com a interação social. Essa interação social não apenas com a professora, com as educadoras, né, todo mundo que está envolto ali com a criança, mas com os amigos também. Por isso a gente fala e reforço, educação infantil não é apenas o ensinar um conceito, mas ensinar os hábitos, né? Que faz parte também de toda a vivência escolar da criança, de toda a vivência que a criança, desde que a criança entra na escola até a hora que a criança sai. Então, por isso, tudo isso tem que estar no planejamento.
Então isso a gente vai aprender através de jogos, dinâmicas, brincadeiras, músicas, teatro, tudo aí. Então, e se falando das diretrizes curriculares, e lá nós vamos encontrar o que define a educação infantil. A definição de criança, a definição de currículo e a proposta pedagógica, né? Então é importante a gente ter isso aí bem amarradinho, bem conhecido, para que a gente tenha assim segurança na hora da execução do planejamento. O planejamento da educação infantil é uma coisa muito fácil da gente fazer quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem propriedade. E aí a gente faz assim, ó, instalar os dedos, porque a gente linka tudo muito rápido, a gente tem muita propriedade e faz de uma maneira muito gostosa, né? Fica muito saboroso fazer um planejamento, porque é tudo muito integrado, vai integrando uma coisa com a outra, uma vivência com a outra. Então, nas diretrizes fica tudo muito claro essa questão da organização na educação infantil. Então, na educação infantil é muito claro, né, que a gente tem que trabalhar essa questão do tempo e do espaço. Onde a gente vai trabalhar? Então, quando a gente propõe as atividades, onde essa atividade vai ser trabalhada? Qual o melhor local? Porque a criança é muito dinâmica. Então, se eu ficar trabalhando o tempo todo sem um sistema de mudar de ambiente, a criança desconcentra. Então, se eu mudo o ambiente, levo a criança para trabalhar no parquinho, se eu levo a criança para trabalhar, realizar uma outra atividade na quadra, uma outra atividade na outra sala, uma outra atividade na sala de psicomotricidade, vai chamando a atenção, eu crio um fato novo, uma chamada de atenção, e aí a gente vai tendo maior enriquecimento na aprendizagem, para aprender o que a gente está propondo de ensinamento. E o tempo também, eu não posso ficar muito tempo numa atividade só. Então, no maternal tem um ritmo, mas vai ser menor, né, de atividade. Depois eu posso aumentar esse tempo, né, o ritmo, o tempo, eu posso aumentar esse tempo no MAT 2, posso aumentar no pré 1 e aumentar um pouco mais no pré 2. E que esse tempo é bem menor do que aquele tempo que eu vou utilizar numa atividade lá no Fundamental 1. Então, o tempo de duração, a duração de cada atividade tem que ser bem curtinha, porque senão eles não têm concentração e não adianta a gente executar durante muito tempo, porque senão é perda de tempo, porque senão eles não vão estar absorvendo mais nada, vai estar. Aí por isso que muitas vezes a gente, minha turma é agitada. Não é porque a turma é agitada, é porque não está mais chamando o que você está propondo, não está mais entretendo, não está mais chamando a atenção deles. Então, mas o que eu vou fazer? É porque é falta de planejamento, porque se a gente faz uma proposta, se a gente tem um planejamento, até com aquela questão assim, aquele item a mais, né, aquela carta na manga, para que se você fez tudo e ainda sobrou tempo, tem até aquela atividadezinha de carta na manga que você pode deixar no seu planejamento para fazer caso sobre tempo, caso não tenha nenhuma intercorrência na sua aula, e aí você naquele dia, né? E aí você tem até mais uma carta na manga, do que é melhor faltar do que faltar o que fazer, né? Deixar de fazer alguma coisa que você deixou lá de carta na manga para fazer caso sobre tempo, entendeu? Então essa questão do espaço, tempo, outra coisa também muito importante nessa organização é o material. Que material você vai utilizar? E muitas vezes a atividade pode ser enriquecida quando você faz com antecedência, se você prevenir e você selecionar com antecedência o seu material. Às vezes você pode enriquecer muito, e quando eu falo enriquecer, eu não falo de coisas de materiais caros, não, eu falo de diversidade de material. Então, a intencionalidade da educação infantil, ela está totalmente linkada com o planejamento. Então, se você pega a criança, vai para a sala, pega a turma e não sabe o que vai fazer, você não está sendo professora, você não está atuando como educadora, você não está tendo intencionalidade. E para que você tenha intencionalidade, é preciso
planejar. E planejar não aleatoriamente, planejar com base naquelas leituras que eu fiz a recomendação no início, certo? Então, nós temos os eixos curriculares, que também são propostos, né? E os eixos curriculares eu já abordei no início aqui, quando a gente fala da interação social versus a brincadeira. Porque educação infantil é pura ludicidade, é puro teatro, é pura ludicidade, porque a criança trabalha muito o imaginário, e é a partir daí que você vai enriquecendo o vocabulário, certo? E hoje a gente até trabalha com a língua inglesa também. Para isso, quando a gente fala de teatro, a gente fala da questão de garantir experiências, né? A gente tem que garantir experiências com várias formas, e as experiências a gente tem que organizar. É a intencionalidade. E as experiências, né, os sentidos. A criança, a gente tem que visualizar, a gente tem que ver a criança na sua, digamos assim, inteireza, né? Ou seja, a gente tem que ter uma visão holística da criança. Porém, lembrando que cada criança naquela agrupada, naquela turminha, ela tem a sua individualidade e tem as suas diferenças. Então, olha como é bonito, né? É complexo. A educação infantil não é um depósito de crianças, bota lá, joga uma massinha e vamos brincar de colorir. Não é bem isso. A gente tem que ter uma intencionalidade, a gente tem que saber o que nós estamos fazendo, nós temos que ter uma proposta. Tudo isso a gente vai fazer através da brincadeira, dentro de uma visão holística, sem esquecer que nós estamos ali dentro de uma interação social. Então, tudo isso não é novidade. As crianças mudaram, as crianças estão mais atuantes, né? Que tipo de crianças nós encontramos hoje? Mas nós temos que tem a BNCC, que as leis, né, as novas regras, as normas vão surgindo, a gente tem que acompanhar, mas a gente também não pode esquecer do que ficou para trás. Tem muita coisa que tem que ser continuar sendo aproveitada também e adaptada à modernidade. Entenderam? No próximo bate-papo, a gente vai voltar e nós vamos conversar um pouquinho sobre o BNCC também, certo? Beijo, meninas!